Você, por certo, já ouviu falar sobre a triangulação do narcisista. Aqui no vídeo eu tenho alguns vídeos, aqui no canal eu tenho alguns vídeos sobre esse assunto. Mas você já ouviu falar dos 4 tipos de triangulação que são os mais comuns entre os narcisistas? Eu quero dar aqui fazer uma análise clínico sobre essa questão. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. A convivência com o narcisista patológico costuma ser muito difícil e parecer um verdadeiro campo de batalha na convivência no sentido emocional da convivência. Entre as diversas táticas de manipulação que o narcisista apresenta, eles utilizam a triangulação. E a triangulação nós já conhecemos que é uma das mais devastadoras das manipulações, porque compromete não só a autoestima da vítima, mas também sua percepção da realidade, seus laços afetivos e a sua saúde mental. Triangulação em psicologia é o nome dado ao mecanismo pelo qual uma terceira pessoa ou elemento é inserido de forma real ou imaginária na dinâmica do relacionamento. Isso é muito comum na convivência com um narcisista, porque ele faz isso ser um tanto quanto prejudicial no relacionamento entre duas pessoas, gerando insegurança, gerando rivalidade, gerando competição, ou até mesmo gerando dúvidas sobre aquele caso. No caso do narcisista patológico, é um pouco mais complicado, porque o narcisista não faz isso de forma casual, ele faz isso de forma pensada, ele faz isso de forma a querer realmente atingir o seu objetivo. É uma estratégia repetida que serve para ele manter o controle, alimentar o ego e garantir o suprimento narcisista de que ele precisa. Então, é muito importante que você que convive com o narcisista, você possa compreender isso. No vídeo de hoje, eu vou explicar os 4 tipos de triangulação mais comuns praticado pelo narcisista patológico, quais são essas suas características, como surgem no cotidiano e os efeitos que essa triangulação causa na vítima ou em qualquer outra pessoa que esteja por perto. Também abordarei no final desse vídeo algumas reflexões sobre como você pode se proteger desse jogo emocional. Então, dentro desse contexto, vamos para o primeiro tipo de triangulação. É a triangulação romântica. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre esse assunto também. É a ameaça velada, ou pode ser até mesmo explícita, da outra pessoa, né? O uso controlado daquela pessoa, a forma de querer controlar a vida daquela vítima. É a forma mais conhecida e talvez a mais impactante na triangulação, que ela é romântica. O que quer dizer isso? Quer dizer que o narcisista, ele traz para dentro do relacionamento, para a convivência com a pessoa, com
o seu cônjuge ou com os seus pais ou dentro da família, uma outra pessoa ir para o campo da percepção da vítima, a presença de um suposto ou uma suposta pessoa na relação, um outro interessado, que faz parte ou que não faz parte da sua vida e passa a fazer parte por um capricho do narcisista, faz com que o relacionamento se torne um tanto quanto, vamos dizer assim, doloroso. Né? Doloroso. Essa triangulação pode acontecer de várias formas e pode ser caracterizada muitas vezes como comparações diretas. Quer ver um exemplo? Ele pode dizer assim, a minha ex não reclamava tanto quanto você, ou meu ex não reclamava comigo como você reclama, ou fulana era mais compreensiva, fulano era mais compreensivo. Esse tipo de tática dele funciona muitas vezes, porque deixa a pessoa com o pé atrás dentro desse relacionamento. Ou ele usa insinuações sutis, curtidas frequentes nas fotos de uma antiga namorada, para que você se sinta má. Né? Isso é importante que você saiba. O objetivo é sempre gerar insegurança, ciúme e a sensação de que a vítima está prestes a ser trocada, se não melhorar naquela área que ele está tão ansioso, ou se não se esforçar tanto para fazer as suas vontades, satisfazer os seus caprichos, é uma forma poderosa de controle. Ao plantar na mente da sua vítima o medo, a insegurança, o medo do abandono, o narcisista faz com que a vítima passe a agir de forma mais submissa aos seus caprichos, aos seus desejos, e que ela seja mais tolerante e disposta a agradá-lo, ou ele disposto a agradá-la. Essa é uma forma que eu considero muito cruel. E no consultório, tanto no gabinete pastoral que nós conversamos com as pessoas que nos procuram, eu vejo muito relato de pessoas que, mesmo após o término do relacionamento, continuam atormentadas pelas memórias, né, dessas triangulações que foram feitas na vida dele. Ela diz assim, eu vivi achando que ele ia voltar para ex, eu achava que ele ia voltar. Ela fazia questão de me lembrar que o ex era melhor do que eu. Esse sentimento é muito triste e faz com que as pessoas sofram demais, porque elas se tornam dependentes emocionais. Muitas vítimas, elas passam a tentar merecer a atenção, a exclusividade desse narcisista, quando na realidade ela nunca vai ter. Porque o narcisista não é exclusivo, não é? Ele não tem essa sensibilidade de ser exclusivo de alguém. O segundo tipo de triangulação é a chamada triangulação familiar ou social. O que quer dizer isso? Vamos ver essa questão com muito carinho, que isso aqui é uma coisa até mais comum do que se pensa e acontece rotineiramente, colocando pessoas queridas contra a vítima. Esse tipo de sentimento, de triangulação, de ação, na verdade, do narcisista, é quando eles
atingem não só familiares, mas também amigos, colegas, criando conflitos, criando dúvidas ou distorcendo fatos para isolar a sua vítima. É aquele tipo de que quando ele está perto de você, ele fala mal ou ela fala mal dos amigos. Fala mal, diz que os amigos não querem saber dela realmente, que os amigos não gostam dela, estão apenas tolerando. E esse sentimento vai criando dentro da vítima um sentimento de inadequação também. Porque ele vai chegar para a pessoa que é a vítima e vai dizer, olha, essas pessoas que estão com você não são seus amigos sinceros. Eles não são seus parceiros, eles não são pessoas confiáveis. E quando está com os amigos dessa vítima, ele diz, olha, fulana não gosta de vocês tanto assim quanto você pensa. Ela acha vocês chatos, ela acha vocês falsos ou falsas. E tudo isso criando o que nós chamamos muitas vezes no dia a dia, criando inferno entre os dois grupos, entre as duas pessoas naquela amizade. Então, ele transmite ao parceiro críticas familiares que são inadequadas para aquele momento. Quer ver um exemplo? Ele chega e diz assim, olha, tua família só quer te explorar. Sua família só quer te explorar. Quando você ouvir isso, você fique com a orelha bem aberta, porque vem coisa por aí. Porque o narcisista adora usar esses termos, porque ele se sente bem quando você saiba, ou quando você sabe que alguém da sua família não lhe valoriza tanto. É como dizer assim, muitas vezes ele diz, olha, a tua irmã é falsa contigo, ela não te ama na verdade, ela quer explorar você. Ou seu irmão, ele não gosta de você, só quer lhe explorar. Ou alguma coisa nesse sentido, para que você sinta-se mal. Isso é muito comum na vida de um narcisista. Além do mais, ele planta a dúvida. Planta a dúvida sobre lealdade dos amigos, da família, dos colegas, para que você se sinta mal e sinta que não é merecedora daquela condição. Fazer a vítima parecer ciumenta ou possessiva quando ela questiona comportamentos claramente provocativos, isso é muito comum também no relacionamento com o narcisista. Com isso, o narcisista ele alcança dois objetivos. Isola a vítima dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus companheiros, dos seus conhecidos, pois ele passa a monopolizar a amizade, ou ela passa a monopolizar a amizade, colocando desconfiança no coração daquela vítima. Então, nessa rede de intrigas, ele utiliza justamente para fazer com que a vítima pense que só ele é a pessoa querida, a pessoa que gosta dela realmente, a pessoa que cuida dela. E o pior dessas coisas é que a vítima acredita. Então, os efeitos emocionais mais comuns quando ele faz isso é o que nós já falamos. O isolamento social progressivo, né? Não vem tudo de uma vez, é o tempo, com o tempo. Sentimento de solidão profunda que a vítima sente. Há uma dificuldade de confiar novamente em terceiros. Esse sentimento também é muito duro. E o terceiro tipo de triangulação é a triangulação parental ou filial. Você sabia que existem
narcisistas que usam os próprios filhos como instrumento dessa triangulação. O que há de na relação de filhos narcisistas ou filhos de pais narcisistas é uma coisa muito comum, que muitas vezes não se percebe logo de início, mas se você prestar atenção, e agora que você está acompanhando esse vídeo, possivelmente você vai começar a identificar alguns tipos desse, tanto no seu bloco de apartamento, na sua vila, no seu Alphaville, onde você estiver, tá certo? Você vai encontrar gente assim. Essa é uma ação, uma das mais tóxicas, pois envolve crianças, envolve adolescentes, que não têm maturidade para perceber essa manipulação, porque a forma típica que eles usam nesse sentido, e aí tem mais as mulheres, infelizmente, as mães que fazem isso, os pais também fazem, alguns, mas a maioria que nós temos identificado são as mulheres, as mães. Colocar filho como confidente, né? Contar detalhes de conflito conjugal, fazendo com que os filhos fiquem apavorados, pensando que eles são culpados, pintando o genitor, o pai, como se fosse um monstro, dando uma visão diferente do que realmente é. Faz aliança exclusiva, você é meu preferido, e por ser meu preferido é que você é o amor da mamãe, é o amor do papai. Desautoriza, né? Desautoriza o pai, né? Genitor, ou a mãe, dependendo de quem for o narcisista. Essas triangulações geram consequências graves para todos. Para filhos que crescem ansiosos, confusos e muitas vezes culpados. Para a vítima que perde a autoridade e o vínculo com esse filho. E para o próprio narcisista que sente-se poderoso por controlar a dinâmica familiar, quando na realidade ele está destruindo a sua família. Frequentemente no gabinete nós recebemos e percebemos filhos adultos já, com esse problema. Isso é muito sério. Esses filhos crescem ansiosos. Então, esses filhos, quando adultos, eles relatam muitas vezes: eu era um confidente da minha mãe, eu era o confidente do meu pai, e achava normal. Eu cresci achando que meu outro genitor, né, seja pai, seja mãe, não me amava, porque minha mãe ou meu pai dizia isso. Então, esses conflitos emocionais são aqueles que nós já falamos muitas vezes aqui no nosso canal e que nós voltamos a destacar. Há um conflito de lealdade das crianças, uma culpa por trair um dos pais, relações familiares fragmentadas, vítimas sentindo-se impotente ou injustiçada porque um dos cônjuges, né, um dos genitores, criou essa ideia maluca na cabeça da criança e depois de adulto fica difícil tirar. É mais trabalhoso, mas nada que não possa ser resolvido. Então, o quarto tipo de triangulação é a triangulação simbólica ou idealizada. Muitas vezes existem os mitos da expectativa de um terceiro invisível. O que quer dizer isso? Pela palavra você já identificou mais ou menos. Esse tipo de triangulação ele é mais sutil, é verdade, mas não menos destrutivo. O narcisista cria ou invoca uma imagem ideal, uma expectativa, uma moral ou até mesmo uma pessoa imaginária para
pressionar e controlar. Que é um exemplo, muitas vezes uma mulher narcisista, ela forma um ideal só para reclamar. Você não é uma pessoa, porque se você fosse um homem carinhoso, você seria assim, assim, assim. Faria isso sem reclamar. Se você fosse uma mulher carinhosa, você faria assim, assim, sem reclamar. Outra coisa que eles dizem muito nesse sentido é, lá no trabalho, as pessoas acham que eu mereço alguém melhor do que você. Ou então diz assim, seus pais jamais ficariam orgulhosos de você. Se você já perdeu um dos pais, ele vai dizer, seu pai pode estar girando, né, no túmulo por causa do seu comportamento, porque ele possivelmente nunca esperaria que um filho agisse como você. E aquilo começa a entrar na cabeça da pessoa. Ah, mas essa pessoa é fraca de ouvir isso e ficar, olha querido, não subestime o poder da mente. A nossa mente, ela nos prega peça. E tem um ditado que diz, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Esse tipo de conversinha, esse tipo de insinuação, pode no momento não ser uma coisinha boba, mas aquilo todo dia vai fazendo com que você se sinta menosprezado, diminuído, e isso dói. No futuro você vai sentir o peso dessas coisas. Esse terceiro elemento que é introduzido no relacionamento aqui, ele necessariamente pode nem existir, mas funciona como um padrão inatingível. Você nunca vai ser melhor do que fulano. Quem é fulano? Não sei. Pode ser que esse fulano pode ter sido até pior do que você, mas como ele quer lhe controlar, ele vai dizer que ele é melhor. E vice-versa. Mas na sua mente você não vai procurar saber se a pessoa foi assim mesmo ou deixou de ser. Aquilo forma na sua mente algo que é incontrolável. E você absorve, quer queira admitir ou não, você absorve. Porque essa triangulação simbólica é muito comum, principalmente no início dos relacionamentos. É a fase do bombardeamento de amor, né? E depois, durante a crise, para gerar ciúme, para gerar culpa, para gerar um esforço excessivo da vítima para agradar o narcisista ou a narcisista, eles voltam sempre a tocar nesses assuntos, só para deixar aquele sentimento constante de inadequação, aquela ansiedade por não corresponder às expectativas, ao ideal, vergonha crônica por ser uma pessoa que está sendo repreendida, uma dependência emocional porque tenta alcançar o inatingível, um padrão que foi imposto que você não pode alcançar realmente, e tudo isso faz com que ele se coloque no pedestal de superioridade. Por que o narcisista faz isso? Pelo controle, porque ele precisa controlar, pela validação do ego, porque ele precisa dessa validação, para dividir, para governar, né? Porque ele precisa governar, e para manter o suprimento narcisista dele, que é garantir a atenção constante, a condição de ser querido, de ser amado, de ser admirado, que todo narcisista patológico precisa para continuar existindo. Então, em geral, a triangulação não é feita por acaso. Ela é algo pensado, calculado, ela faz parte do ciclo de abuso narcisista, que é a idealização, a desvalorização e o descarte. Então, como identificar que você está sendo manipulado? Você pode fazer isso de várias formas. Você começa a duvidar de quem você sempre confiou.
Você sente que precisa competir para merecer atenção. Você acha que o parceiro ou a parceira que menciona o ex-colega, o ex-familiar, o ex-marido, mulher, namorada, etc., provoca ciúme em você, que há um segredo de fofoca que está sendo dito e que você não está sendo incluído. Tudo esses tipos de pensamento que passam na sua mente é que faz você ter a comprovação de que você está sendo triangulado. Então, como lidar com essa estratégia? Na prática, no dia a dia. Primeiro, reconheça que é uma tática, que não é verdade. Fortaleça os vínculos externos de modo saudável. Como? Procurar amigos, familiares. Quando eles disser que a pessoa não gosta de você, procure a pessoa. Fale com ela, não, mas eu vou me expor. Não, procure, porque aí você pode estar vendo a comprovação de que ele está mentindo. E se for verdade, paciência, mas procure. Um outro ponto importante, estabeleça limites claros com o narcisista. Deixe claras comparações, segredos, chantagens emocionais não serão aceitas por você, certo? Documente comportamentos excessivos e agora que você já conhece como é que lida o narcisista na triangulação, anote todo tipo de triangulação que ele fizer. Pega essa lista que está aqui, tá certo? E anote. E todos os dias, diante do espelho, faça a sua afirmação, o seu autocuidado. Olhe para você e saiba que você é especial, você é dinâmico, você é merecedor de toda alegria, de todo bem. Reforce quem você é fora daquela relação. Mostre a você mesmo que você é uma pessoa maravilhosa. Então crie hobbies para você praticar no dia a dia. Valorize, incentive os seus valores. Desenvolva a sua espiritualidade. E também cultive boas e leves amizades. Onde você vai encontrar isso? Você vai encontrar em vários lugares, em associações, em igrejas. Você pode encontrar pessoas sérias que tratem você como realmente você merece. E avalie essa sua relação com mais lucidez. Busque ajuda profissional, se for preciso, um psicólogo, psicanalista, que nós temos a alegria de poder ajudá-los, aconselhando, orientando, lhe ouvindo, que isso é mais importante, tá certo? Então, para que você entenda isso, a triangulação do narcisista patológico, ela é devastadora porque rouba algo precioso, que é a confiança em si mesmo, nas pessoas e até mesmo na própria percepção da realidade. Reconhecer que se trata de uma estratégia do narcisista e não falha pessoal sua é um grande avanço. Então pense nisso, tá certo? E nós nos veremos no nosso próximo vídeo.